Oi, Carol, bom dia. Agora com mais tempo. Ótima quarta-feira para você e para todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia. Para quem está nos acompanhando, né, Isabel, são muitas propostas em torno desse assunto, mas o projeto que vem registrando maiores avanços é justamente esse do senador Alessandro Vieira, o PL 2628, que passou em 2022 lá no Senado. Mas agora, diante das denúncias do Felca, está ganhando espaço lá na Câmara dos Deputados, urgência aprovada, mas ainda temos uma resistência de parte da oposição, que quer ampliar essa discussão, Isabel. Diante desse posicionamento, o que esperar da votação de hoje? Pois é, Carol, e a oposição tem força, né, para pelo menos obstruir essa discussão na Câmara dos Deputados. Então, o ideal seria chegar para essa votação com um acordo já desenhado com a oposição. O que a oposição diz é: se continuar com censura, vamos votar contra. E aí vamos entender o que é essa censura que a oposição tanto fala. Fui questionar algumas fontes ali da oposição para trazer esse detalhamento. A oposição diz o seguinte: olha, o PL, por exemplo, o Partido Liberal, ele defende crianças e adolescentes, essa é uma bandeira nossa. Mas o que a gente acredita é que a responsabilização, ela não tem que recair sobre as empresas, ela tem que recair sobre quem está postando esse conteúdo, sobre os exploradores. Me utilizaram até essa palavra. Então, esse é um ponto mais sensível em relação a essa discussão sob o olhar da oposição. Outro ponto é que o projeto também traz a sugestão de que haja um órgão fiscalizador. O próprio relator, e a gente trouxe isso nas nossas últimas conversas aqui no Novo Dia, desde o final de semana também, Carol, ele diz o seguinte: olha, não adianta a gente criar regras se não tiver um guardião dessas regras. O legislador, ele não vai dizer qual órgão vai ser o fiscalizador, mas ele vai colocar ali na lei um dispositivo para que haja alguém fiscalizando isso. A definição depois é do Poder Executivo. Esse é um ponto que também é visto pela oposição como bastante problemático. Indo direto no texto, é um ponto lá do artigo 33 que fala que essa autoridade nacional vai ficar responsável por fiscalizar o cumprimento da lei em todo o território nacional e pode editar normas complementares para regulamentar esses dispositivos. Então, esse é um ponto visto como sensível também. Se fala muito que na hora de definição desse órgão, esse papel poderia cair, por exemplo, sobre a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa é uma expectativa, mas isso é um segundo momento. Então, o que a oposição alega? Se mantiver esses pontos que a gente considera como censura, esse assunto vai continuar com a nossa resistência. A gente está acompanhando muito, são várias discussões em paralelo acontecendo na Câmara dos Deputados, mas não custa lembrar que neste momento tem uma espécie de rusga da oposição com o presidente da Câmara, Hugo Mota, diante ali de uma falta de avanços neste momento, porque eles ainda estão tentando construir avanços em relação a algumas das pautas da oposição, e isso provocou, inclusive, semanas atrás, aquele motim da oposição no plenário da Câmara dos Deputados com obstrução física. Então, a obstrução regimental também não é algo descartado. E a gente observa muito, ontem foi a votação da urgência desse texto, que acelera justamente esses trâmites e pavimenta o caminho para que hoje o mérito possa ser votado diretamente no plenário, e os parlamentares da oposição estavam lá se queixando de que não estava se fazendo uma votação nominal. O que é a votação nominal? É quando você sabe exatamente como votou cada parlamentar. Foi tudo no campo simbólico. Então, você sabe que o requerimento foi aprovado, mas você não sabe com quantos votos, nem como votou cada parlamentar. Esse é um instrumento também de pressão que é usado pela oposição. Então, as próximas horas vão ser para você tentar trazer algum tipo de diálogo entre oposição, relator, presidência da Câmara, a base aliada e a base governista. A gente já tem um posicionamento muito claro, Carol, até porque é muito orientada pelo Poder Executivo, e do Poder Executivo vem uma visão
e que não é de hoje, Carol. Há muito tempo a gente colhe essa sensação do Poder Executivo, daqueles órgãos que estão mais ligados e atentos a essa questão das redes sociais e de quem é mais vulnerável. Esse projeto está no radar há bastante tempo. Por que esse projeto não andava? Por que o Legislativo não tinha mais atenção com este projeto? Porque não estava ali, digamos, na ordem do dia, não tinha um fato que provocasse uma discussão forte o suficiente para tentar sanar essas divergências, porque elas existem e elas são robustas. Então agora a gente tem ambiente para avançar com essa proposta, mas depende ainda de quebrar essas resistências para que você chegue no momento de votação com um cenário um pouco mais seguro de aprovação dessas medidas. A oposição vai tentar até o fim e vai capitalizar isso, mas como é um assunto muito sensível, Carol, que a gente está falando de crianças e adolescentes, a oposição faz isso também, sempre fazendo essa ressalva. Olha, a gente protege crianças e adolescentes, mas tem esses pontos que a gente é contrário.